Boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo, programa Juventude em Ação, um programa da Juventude Geração Eleita da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A igreja tem por seu presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, o superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. E o líder da juventude aqui na sede é o nosso amado irmão presbítero Bruno Beltrame. E continuando as apresentações, quem está falando aqui agora é o irmão Ronei. Uma boa tarde mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por estar conosco. E também o nosso irmão Norton Acosta. Glória a Deus, irmão Ronei. É um prazer, é uma honra estar aqui fazendo esse programa juntamente com o senhor. Glória a Jesus. Levando aí, trazendo a palavra de Deus para o lar de cada um que está acompanhando esse programa. Deus abençoe a todos vocês. E vocês que estão nos acompanhando aí pela live, podem participar conosco do programa, mandando mensagem, pedido de oração, alguma palavra, pelo WhatsApp, que é 51981-641249, ou pelo telefone fixo também, 51 30 19 0006. E nós temos também o nosso aplicativo, é só procurar na Play Store, Restauração Online, que é o que tem o logo do ministério, ou pelo site também, o restauramundo.com, na parte onde está escrito Rádio Online, é bem fácil de achar ali no site. Pelo canal do YouTube também é só buscar por Rádio Restauração Online, onde fazemos as transmissões de cultos e vídeos ministeriais. É importante também que você deixe o seu like, compartilhe o link dessa live no seu status do WhatsApp, envie para os seus contatos, enfim, para que mais gente possa ser alcançada através do nosso trabalho aqui, que é para Deus. Amém, glórias a Jesus. Tendo todas essas informações, não tem por que não compartilhar, né? Não tem por que não participar. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Pode falar conosco, envie também ali sua participação pelo chat. Glórias a Deus. Amados irmãos, nesta tarde, como já também divulgamos para alguns irmãos e também estava na thumb no início do programa, nós vamos falar sobre o perdão, mas um detalhe especial do perdão, né? O perdão como um termômetro da renúncia, ou seja, conhecer e entender que através do perdão nós podemos ver qual é o nosso grau de renúncia a favor da vontade de Deus e não da nossa, né? E claro, vamos poder conhecer mais detalhadamente sobre o perdão. O irmão Norton vai estar fazendo comentários bem profundos, que inclusive nós já nos comunicamos, né? Detalhes bem profundos sobre o perdão, e depois vamos estar interagindo, eu e o irmão Norton aqui, sobre essa questão de usarmos, né, ou de vermos nessa ótica do perdão como um termômetro para a nossa renúncia. Glória a Deus. Glória a Deus, com certeza vai ser bem edificante para a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Glórias a Jesus. Então não perca, você tem termômetro para a sua vida espiritual, e um deles é o perdão. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos. Reafirmando então, para que você participe com a gente, interaja através do chat, compartilhe esse programa de hoje, porque certamente vai ser uma bênção para você, para a sua família e para todos que você ama. Irmão Norton, antes das irmãs louvarem o Senhor Jesus, vamos falar um pouquinho sobre o perdão. O senhor tem já preparado, nós vimos ali, o senhor me passou um bom apanhado sobre o perdão, né? Um bom apanhado de versículos, de comentários sobre o perdão. Nos passe um pouquinho do que o senhor já tem, daí vamos dar um leve intervalo com as irmãs louvando o Senhor, e depois vamos entrar mais detalhadamente sobre a questão do perdão. Por favor. Amém. Irmão Rony, eu sempre tive uma dificuldade para entender este assunto, o perdão.
porque eu tenho certeza que o senhor já conversou com algumas pessoas, ou eu mesmo, eu já tive essa dificuldade de entender como eu vou perdoar, como assim eu vou esquecer o que uma pessoa fez para mim. Porque o senso que a gente tem comum, pelo menos no meio em que eu vivo, é que perdoar é esquecer o que a pessoa fez. O pessoal comumente tem esse pensamento, né? Exatamente. E partindo disso, muita gente tem problema em perdoar justamente por isso. Porque acha que tem que esquecer completamente, Sim. 100%. Tem que limpar da mente, como se apagasse um acontecimento. E eu carreguei comigo essa dúvida, essa dificuldade para compreender por muito tempo. Até que eu cheguei no terceiro semestre segundo ou terceiro semestre da faculdade, que falou sobre como uma pessoa ela cria um bloqueio com uma situação, como ela cria um trauma, como ela cria uma aversão a alguma coisa. Então eu pude perceber, eu vou explicar para os irmãos como funciona. Uma pessoa, para quem não sabe, é psicologia a faculdade, daí é um estudo totalmente voltado já para esta área. Uhum. Uma pessoa, digamos assim, até no exemplo que eu lhe mandei para explicar esse ponto, como se cria o trauma de elevador, por exemplo. Uma pessoa está num dia normal dela, ela vai lá e pega o elevador para ir em algum andar, alguma coisa assim, no dia cotidiano dela, e acontece uma queda de luz ou trava alguma peça do elevador e ela fica trancada dentro do elevador e aquilo causa um pânico. Ela acaba pensando, eu vou morrer, eu vou ficar sufocada. O elevador vai cair. Enfim, ela começa a criar na sua cabeça possibilidades ali e ficar remoendo aquilo. Uhum. E assim que ela sai do elevador, geralmente a pessoa não quer mais nem ver o elevador. Ela olha para o elevador, aquilo já traz à mente dela toda aquela experiência que ela teve, todo aquele trauma que ela teve ali naquela situação. Certo. Da mesma forma, acontece também quando ocorre um acidente de carro. Uma pessoa ela não vai querer nem saber de entrar dentro do carro ali. Eu conheço uma pessoa que infelizmente o irmão dele sofreu um acidente de carro. Uhum. E ele não dirige mais. A partir daquele momento, ele, que nem estava no acidente, mas disse, não, eu não vou dirigir mais carro. Exatamente. E o que está fazendo aquela pessoa criar aquele bloqueio não é o carro em si. Sim. Não é o elevador em si. O elevador ali, existe milhões no mundo, bilhões talvez. E todos funcionam diariamente e pouquíssimos vão dar problema. Sim. O carro, somos rodeados por carros. Pouquíssimos vão dar problema. Uhum. Então não é o objeto em questão que dá aquele trauma. É a carga emocional a carga emocional ruim, negativa, que aquela situação negativa, aquela ocasião ocorreu. Então a pessoa acaba criando esse bloqueio. Certo. E como a psicologia ela trata isso? Ela trata de fazer a pessoa lidar melhor com aquela carga emocional. Ela trabalha através de estratégias, de correntes teóricas, ajudando a pessoa a lidar com aquela situação. E da mesma forma, eu pude chegar a esse entendimento do perdão. Como é que funciona o perdão? Alguém no seu dia a dia chega e te ofende. E através daquela ofensa, a pessoa ela começa a ter uma outra visão daquela pessoa. Sempre que ela vê aquela pessoa, ou sempre que ela lembrar daquela pessoa, já vem aquela carga emocional negativa. Perfeito. É a primeira coisa que vai vir na cabeça dela se ela foi ofendida. E aquilo já cria um bloqueio com aquela pessoa. Esse bloqueio nos implica em alguns prejuízos, tanto sociais,
que a gente acaba se afastando daquela pessoa, que a gente acaba não querendo criar vínculos com aquela pessoa, vínculos positivos, no caso. E isso vai nos trazer prejuízos espirituais também. Porque o vínculo que nós devemos ter um com o outro é o amor. Certo. Nós devemos até... deixa eu achar aqui o versículo. Colossenses, capítulo 13, versículo 14. Vou ler a partir do 13 também. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém que tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, qual é o vínculo que eu tenho que ter com o meu irmão? É o amor. E como eu vou ter esse vínculo, eu vou criar essa ligação com o meu irmão, para que nós sejamos um corpo? Se eu vejo ele, eu já tenho repúdio, já tenho aversão. Já por causa daquela experiência negativa. Às vezes teve 1000 experiências positivas, sim, mas como todos somos falhos, né? Sim. Todos somos falhos. Tenho certeza. Certa vez uma pessoa disse assim: bah, irmão Rony, que benção trabalhar com o senhor, né? Trabalho da igreja. Benção trabalhar com o senhor e tal, não sei o que. Eu disse: até o dia que eu te decepcionar. Como assim, irmão Rony? Perfeito é só Jesus, irmão. Vai ter um dia que eu vou te decepcionar, não tem jeito. Não tem jeito, exatamente. Tem. Não é que a gente vai procurar decepcionar. Mas talvez até as pessoas esperem, mas tem uma expectativa, né, das pessoas, até um certo grau. Ah, mas não pensei que o irmão Rony ia fazer isso aí para mim, né? Oh, mas logo o irmão Rony ia fazer para mim isso e tal. Mas não adianta, nós temos os nossos graus de imperfeições, né? Não, sim, tem como. Às vezes uma ocasião nos leva a errar, às vezes a tomar uma decisão errada, às vezes a gente não está num dia muito bom. Exato. Às vezes a gente está estressado. São N fatores que podem fazer com que a gente venha ofender o nosso irmão. Não deveria, não deveria, né? Com certeza. Mas acontece, a gente é suscetível ao nosso meio. Exato. Então, essa é a questão. Como eu vou criar esse vínculo de amor com o meu irmão? Se eu vejo ele, eu já tenho uma aversão a ele, eu já quero me afastar. E o que eu gostaria de falar para os irmãos está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Perfeito. Ou seja, no momento que o irmão me ofende, a minha tendência natural é querer devolver aquilo para o irmão. Sim. É querer pagar na mesma moeda. Mas Jesus ensinou a ser bem diferente, né? Exatamente. Jesus, ele disse que é para nós amarmos ao nosso próximo, assim como ele nos amou. Nós ofendemos a Cristo com os nossos pecados, nós ofendemos a Deus diariamente. E como ele devolve essas ofensas para nós? Meu Deus. A pessoa, se ele devolvesse na mesma moeda que a gente paga, misericórdia de nós. Exatamente. Como a Bíblia diz que Deus nos perdoa. Está lá em Miqueias 7,19. Isso é muito interessante. Peraí, acho que é interessante. Daí nós vamos fazer o seguinte: vou deixar os irmãos na curiosidade. Amém. Porque tá muito bom. Mas aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos conhecer o perdão de Deus daqui a pouquinho, depois das irmãs louvarem. E aí o irmão Norton vai trazer com detalhes, amém, essa questão de nós conhecermos o perdão de Deus e a nossa atitude, então, como deve ser a nossa atitude, então, de perdoar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até daqui a pouquinho.
Saudamos os irmãos com paz, oração e união. Vamos estar louvando ao nome do Senhor nesta tarde, fazendo, irmã Raquel, um trono para que o Senhor possa se assentar e tomar o lugar que é dele, neste lugar, aí na sua casa, no lugar onde ele estiver. Nós queremos te entronizar, Jesus. Nós queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Senhor, recebe a nossa adoração no dia de hoje, Pai, e que a tua glória possa se manifestar neste lugar, possa se manifestar na casa do nosso videologado e na vida de cada um de nós aqui. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Glória a Deus, que o Senhor tome seu lugar na nossa vida, aleluia, que nosso coração seja um trono de louvores ao Senhor, para que, através das nossas atitudes e nossa prontidão de ânimo em perdoar, venha ser o melhor lugar para a habitação do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos reforçar aí os meios de contato com o nosso estúdio, para você que quer participar do nosso programa. Pelo WhatsApp, é o 51981641249, ou pelo telefone fixo 51 3019 0006, ou pela própria live que você está assistindo. Comente, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. Tem também o acesso através do nosso site, o www.restauramundo.com.
na parte escrito rádio online. Aleluia. Podemos dar prosseguimento, então? Muito bem, vamos lá. Vamos conhecer agora como é o perdão de Deus, a menção do perdão de Deus. Exatamente. Como é que Deus nos perdoa? O que a Bíblia diz lá em Miqueias 7:19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades. E essa é a parte interessante. E tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amém. Juntando essa palavra com alguns outros versículos, muita gente ela chega à conclusão de que seria o mar do esquecimento. As pessoas criaram este termo. Uhum, sim. Mas não está especificamente escrito na Bíblia que é o mar do esquecimento. E o que nós... está no versículo ali que eu li anteriormente em 1 Pedro 4:8. O amor é o que cobre a multidão de pecados. O amor de Deus é o que cobre os nossos pecados. Se ele lança no mar, nós podemos dizer que não é só o mar do esquecimento de Deus, mas é o mar do amor de Deus. Amém. Glória a Jesus. Ele nos devolve com amor. Quando nós lançamos alguma coisa no mar, digamos, a água no seu estado normal da natureza, que é água límpida, clara, Certo. consegue ver através daquilo. Quando a gente lança alguma coisa naquele mar, ela desaparece por completo, na hora, assim. Não, com certeza a gente vai enxergando ela afundar. Exatamente. Mas a gente vai enxergar ela lá no fundo do mar. Se for muito fundo, não. Exatamente. Nada vai sumir da sua cabeça. Aquela ofensa, ela não vai desaparecer da sua cabeça. Mas no momento que você cobre aquilo com amor... Quanto mais amor, menos ela vai aparecer. Exatamente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quanto mais tempo passar e você for cobrindo com amor, e aquilo for se afundando nas profundezas do mar, como diz a palavra de Deus, aleluia, menos aquilo vai te incomodar, menos você vai lembrar daquilo. E é possível, sim, com o tempo, você esquecer daquilo. Não é uma coisa instantânea, como é do senso comum a gente apagar, tem um Alzheimer Sim. específico ali. Uhum. Não, com o tempo, aquilo vai deixando de ser uma ofensa a nós. Claro que devolver com amor para o irmão não vai ser fácil, não é um trabalho fácil. Além de nós exercermos este amor para com o nosso próximo, ainda vão ter as setas do inimigo na nossa cabeça. Sempre vai estar nos acusando. Mas aquele irmão, ele fez aquilo. Aquele irmão, ele quer te prejudicar. Tanto é que o significado da palavra diabo é acusador, né? Exatamente. O negócio dele é fazer isso 24 horas por dia. Né? Mas aí já não é mais algo que nós podemos fazer. Aí a gente vai ter que usar as nossas armas espirituais para combater. Amém. Que é o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. No momento que vier essa acusação do diabo na sua cabeça contra o seu irmão, impedindo que você venha a devolver o amor a ele, você deve conter esse pensamento. Não deixe ele se espalhar, não deixe ele criar tamanho na sua mente. Até porque a palavra de Deus diz que se houver uma raiz de amargura, se ela brotar, ou brotando, ela vai perturbar a gente. Então, exatamente. Pode até acontecer que seja, mas ela esteja lá embaixo do amor, lá enterrado dentro do amor, para não deixar brotar de jeito nenhum. Né? Exatamente.
Então, a gente deve conter estes pensamentos e levar, como diz a palavra, cativos a Cristo. Nós devemos entregar, Senhor, eu estou tentando perdoar meu irmão, mas essas acusações me vêm à mente. Enfim, converse com Deus, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te ajudar a se livrar dessas setas do diabo, com certeza. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa era a introdução sobre o perdão. Sobre o perdão. A palavra de Deus diz em Mateus 6,14, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de nos exemplificar a oração, chamada oração do Pai Nosso, ele diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós vendo que, assim como Deus está disposto a nos perdoar, há necessidade de nós perdoarmos ao nosso próximo. Isso aí é algo que realmente está vinculado. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo colocou extremamente vinculado o perdão que nós recebemos, proporcional ao perdão que nós oferecemos. Interessante isso, né? Talvez a gente nunca parou para pensar: eu preciso ser perdoado, eu quero ser perdoado, necessito, reconheço a necessidade do perdão de Deus. Muito bem. Qual é a tua disposição de perdoar ao teu próximo? Qual é a tua disposição de estar liberando o perdão, enchendo o seu coração de amor, o seu entendimento de amor, seus sentimentos de amor, para dispor isso aí à pessoa? É claro que não está completamente vinculado o perdão para a nossa vida. Eu digo completamente porque o perdão vem através do sacrifício de Jesus. O perdão oferecido através do sacrifício de Jesus, recebemos o perdão através do sacrifício de Jesus. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse: se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O que ele está dizendo? Que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e falhos e precisamos de perdão, e ter o mesmo entendimento em favor do nosso irmão, que ele também é pecador e falho e precisa de perdão, tanto de Deus quanto da minha parte, né? Então, o entendimento da necessidade de perdão, e isso traz a comunhão daí do ser humano, né? Foi o que o senhor falou no início aqui do programa, né? Que não tem como haver um vínculo de paz se não houver perdão, né? Se não houver perdão, não tem como haver uma convivência social harmoniosa, né? Se não houver perdão. E o amor vem depois desse perdão, né? Se há necessidade de perdão, claro, né? Se não há necessidade de perdão, não tem. O amor já flui normalmente, né? Pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Porém, havendo necessidade de perdão, ela é extremamente relevante, né? Ou seja, deve ser colocada em primeiro lugar. Há necessidade de perdão, eu preciso perdoar para haver uma continuidade da presença de Deus na nossa vida. Amém. Muito bem. Meus irmãos, nós vimos então o perdão, né? Vimos a necessidade do perdão. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira colocar aqui no chat sobre o perdão, nós vamos procurar ainda nesse programa, que temos ainda poucos minutos, são 20 minutos que nós temos de programa ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos estar tentando esclarecer. Mas, logo depois da meditação que o nosso amado irmão Marcos Leonardo vai trazer aqui para nós, nós vamos estar falando então sobre este ponto que nós estamos anunciando, que é o perdão como um termômetro da nossa renúncia, né? Um termômetro da nossa renúncia, mas não só da nossa renúncia para com aquele que a gente quer ou precisa perdoar, mas principalmente da nossa renúncia para com Deus. Se eu quero realmente fazer a vontade de Deus ou não quero, se eu realmente me sujeito à vontade de Deus ou não me sujeito. O perdão para com o meu próximo é um termômetro disso. Vamos falar daqui a pouquinho. Irmão Marcos Leonardo.
Paz, Senhor, meus irmãos. Eu vou ler uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Amém? Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem em Atos porque aqui tem uma mensagem muito tremenda. Aqui mostra que Paulo e Silas tinham sido presos, né, por estarem pregando a palavra de Jesus. Estavam pregando a palavra e levaram eles aos governantes e eles foram presos. E eu imagino eles, né, entrando na prisão, muito frustrados, quem sabe, porque eu imagino imagina entrar na cadeia por estar pregando a verdade, por estar falando do amor de Jesus. Mas então, meus irmãos, a gente vê aqui que eles tiveram uma reação que foi inusitada, eu acho que até surpreendente, porque eu me coloco no lugar deles e eu acho que eu não teria a mesma reação que eles tiveram, porque aqui diz que eles começaram a cantar louvores e orar a Deus. E isso eu acho espetacular, meus irmãos, porque muitos de nós, nesse momento, provavelmente nós tenderíamos a murmurar, quem sabe reclamar, quem sabe até blasfemar contra Deus. Mas, por meio do exemplo de Paulo e Silas, nós aprendemos que nesse momento que a gente se sente um pouco mais desanimado, nesse momento que a gente se sente um pouco mais frustrados, assim, nesse momento que a gente tem que adorar o nome do Senhor, nesse momento que a gente tem que louvar o nome de Deus. E mais ali para frente, no versículo 26, diz que repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Então, meus irmãos, aqui na palavra de Deus está escrito que se a gente adora, se a gente louva o nome do Senhor, por mais que esteja passando por dificuldade, batalha, provação, Deus é justo, meus irmãos. Deus nos ama e Deus está aqui para nos ajudar. E o milagre aconteceu aqui. E a mensagem que eu queria deixar para os irmãos é que o momento que tu está passando, o momento que tu talvez de tribulação, de prova, neste momento procura buscar a vontade de Deus, neste momento procura louvar, cantar hinos, orar, tirar um momento para ler a Bíblia, para fazer isso ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente tem tempo, sabe? E Jesus tomou todas as nossas dores, Jesus carregou tudo aquilo na cruz, foi até o fim, não desistiu, mesmo sofrendo, mesmo sendo cuspido, maltratado, ele não murmurou, ele não reclamou. Quando ele chegou naquela cruz pendurado, ele nem naquele momento olhou para si mesmo, nem naquele momento de dor, de sofrimento, ele olhou para si mesmo, mas olhou para nós e disse para Deus: Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que eles falam. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem da gente não olhar em si para o problema, mas olhar para a solução, que é Jesus Cristo. Está focado no céu, que é para onde a gente está indo. Está sempre focado lá. É isso. Espero que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Marcos, antes do programa, sabendo do título do programa, ele disse assim: irmão, precisa ser a meditação dentro do assunto? Eu disse: não, irmão, não se preocupa. Mas ele trouxe tudo dentro do assunto aqui, porque eles só conseguiram cantar louvores. Estava falando com o Norton ali, né, aqui nos bastidores do estúdio, eles só conseguiram cantar louvores porque liberaram perdão, né? Eles sabiam que estavam sendo injustiçados, né, irmão Norton? Sabiam. Com certeza. Tinham todas as razões para reclamar, espraguejar, enfim, mas eles estavam adorando a Deus. Por quê? Porque o coração deles estava liberto. Estava liberto, podiam entender que, infelizmente, aquelas pessoas não conseguiam realmente ver a vontade de Deus, enxergavam a vontade de Deus, a revelação de Deus, né? E o perdão, ele acabou livrando esses nossos irmãos de cometerem um pecado que é tão grave, a murmuração, né? É verdade. A gente pode ver daí que o simples ato de perdoar pode evitar que nós venhamos ter outros prejuízos além disso. Sim. Espirituais. E a palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo e um pouco de fermento leva até toda a massa.
Eles podiam estar murmurando das pessoas que prenderam eles, que machucaram eles, e depois, logo em seguida, tá murmurando de Deus, né? E a libertação da cadeia não ia acontecer, não cair. O perdão liberta, irmãos, liberta até da cadeia física. Exatamente. Glória a Deus. É só benefício. Louvado seja o nome de Jesus, é só benefício. Perdão é só benefício. Glória a Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos falar do perdão como termômetro da renúncia. Olha só, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 20, nos diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, se ele nos entregou este mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma ao seu irmão. Muito bem. Se nós olharmos, irmão Norton, fizermos um pequeno comparativo do amor com a renúncia, nós só nos renunciamos a quem a gente ama. Não tem outro jeito, né? É difícil nós renunciar a quem a gente ama. Ah, irmão Ronei, mas eu renunciei já a algumas coisas, mas é porque fez por amor, de alguma forma, um sentimento amoroso. Não tem como renunciar odiando, né? A não ser que você faça por birra, ou por aquela... Como é que diz? O irmão pode até me ajudar. Quando a gente faz contra si, quando está... como é que diz? Agora me fugiu a palavra. Faz de má vontade. Não. Tem uma palavra que as pessoas se machucam de propósito. Ah, autoflagelação. Só por querer se machucar, por autoflagelação, vai fazer um benefício para alguém para se machucar. Alguma pessoa que está com muito distúrbio, né? Uhum. Mas aqui, quando a palavra de Deus traz aqui para nós, que o apóstolo João nos ensina que nós não temos como amar a Deus se não amamos ao nosso próximo, então não tem como nós renunciar da nossa vontade em favor da vontade de Deus se nós não renunciarmos ao nosso próximo, àquele que de repente precisa do nosso perdão, que precisa que nós levemos em consideração a deixar da nossa vontade em favor do nosso próximo, ou seja, renunciar da nossa vontade em favor do nosso próximo ou em compreensão à situação do nosso próximo por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, enfim, daquilo que é o assunto que nos deixa o trauma, que há necessidade de perdão. Exatamente. Então, assim como nós podemos entender dentro do foco ali que o apóstolo Paulo louvava a Deus, né? Ele certamente liberou perdão para aquelas pessoas e acabou se livrando também de não murmurar contra Deus, né? Assim também, veja, se você vê na sua vida que você não está liberando perdão, você não está perdoando, isso mostra a sua falta de disposição para renunciar de si mesmo, da sua vontade, do seu ego, do seu eu. E se você tem essa falta de disposição para isso, não vai ser só para com o teu irmão, também vai ser para com Deus, porque a palavra de Deus ensina que se você não ama o seu irmão, não consegue amar a Deus. Se você não está disposto a renunciar em favor do seu irmão, você também não estará disposto a renunciar a favor de Deus. Glória a Deus. É incrível isso. E não é uma necessidade, por exemplo, de uma só parte. Não é quem me ofendeu que precisa do meu perdão. Eu preciso perdoar ele. Sim. É uma via de mão dupla. Uhum. Porque quem sabe ali se Paulo e Silas tivessem reclamando, não tivessem perdoado aqueles que prenderam eles. Certo. Certamente estariam murmurando, certamente estariam fora da vontade de Deus. Quem sabe se eles seriam libertos daquela prisão ali. É capaz de ter morrido lá dentro. Exatamente. E quem sabe se você não pode estar preso em alguma situação desagradável, parado na sua vida em alguma questão, justamente por não liberar o perdão. É interessante, né? É interessante. Daqui a pouco, Deus está aguardando simplesmente uma posição nossa de amor, ou seja, de imitação a Cristo, de imitar a Cristo. Sim. A disposição de querer fazer a vontade de Deus.
Deus quer que eu perdoe, eu vou perdoar. O que eu quero é agradar o meu Deus. Eu quero é ser liberto, ser livre desses rancores, dessas lamúrias, dessas murmurações, dessa autocomiseração, enfim, né? Nosso negócio é andar para frente, viver para frente, perdoar o nosso próximo, amar o nosso próximo e viver cheio da graça, da alegria e da libertação que Deus oferece a cada um de nós. E tudo isso pode começar por uma atitude de liberar perdão. Exatamente. É benefício 100% para nós. Pode ser até que aquela pessoa nem se lembre, ou pode ser que aquela pessoa nem leve em consideração aquela sua oferta de perdão. Mas o interessante é que Deus acha isso extremamente importante para mim e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa sobre o perdão, meu Norto, que eu tenho mais um... lhe acelerei um pouquinho, mas graças a Deus, Deus está multiplicando os minutos ali. Glória a Deus. Nessa questão a nossa condição de renúncia, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, na parte final ali do versículo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Jesus. Como eu vou poder considerar o meu irmão superior se eu tenho desprezo por ele, né? Se eu tenho uma mágoa com ele? É semelhante também àquela palavra que nos diz para não suspeitarmos o mal do nosso próximo. Essa é outro ponto, mas que também está relacionado como eu vou respeitar o meu irmão, como eu vou considerar ele superior a mim, se eu acho que ele está fazendo algo errado, mesmo sem ter provas. Sim. É outro assunto, mas eu acho interessante relacionar. Não, com certeza, tá. Agora, voltando para o perdão, é a mesma coisa. Se o meu irmão me ofendeu um dia ali, e aquilo me magoou para o resto da minha vida, isso está me fazendo ferir alguns princípios. O principal princípio, né, que Jesus nos ordena, nos exorta ali a amar o nosso próximo. E aqui também a palavra de Deus nos diz para considerarmos superiores a nós. Nós só podemos fazer isso se nós tivermos a humildade que ele pede aqui, no início do versículo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Eu só vou conseguir fazer isso, liberar o perdão ao meu irmão e considerar ele superior a mim, se eu tiver vazio de mim mesmo. Renunciando, sempre. Sempre. Oh, glória, aleluia. Então é só benefício. É só benefício. Irmãos, vemos que a palavra de Deus, veja bem claro, a palavra de Deus é completamente na contramão do mundo. É completamente na contramão do mundo. A vontade de Deus para a sua vida é completamente na contramão do que o mundo ensina, prega, incentiva, enfim. Quando Jesus foi injuriado, ele não devolveu, ele simplesmente deixou nas mãos de Deus aquele que tudo julga. E liberou perdão na cruz para todos. O irmão Marcos Leonardo trouxe aqui que o Senhor Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se ele estava pedindo para o Pai perdoar, é porque ele já estava perdoando. Se ele não estivesse perdoando, ele não conseguia dizer isso para Deus com sinceridade. E Jesus nunca houve mentira ou hipocrisia na sua mente, na sua boca, no seu coração. Com certeza. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, perdoe. Quanto mais você perdoar, quanto mais você se dispor a perdoar, certamente mais será a comunhão sua com Deus e com os irmãos. E mais você estará dentro da vontade de Deus, porque dentro do seu coração estará a disposição de renunciar a favor do próximo e renunciar a favor de Deus sempre. Então, da mesma forma que Jesus renunciou à sua vontade, à sua glória como Filho de Deus, estando ali pregado na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não seja tentado também a soberbamente dizer: vou te perdoar porque tu não sabe o que está fazendo. Não é assim, né? Jesus não teve uma soberba nisso, né?
Eu vou te perdoar porque tu é miserável. É porque tu é miserável. Misericórdia. Não, exatamente. Nós temos que policiar. Veja quanta coisa. E tudo isso vai estar sempre sustentado pelo amor. Que quando for com amor, a gente não vai ter o sentimento de soberba, não vai ter o sentimento de desprezo ainda, né? Que nem diz, vou te perdoar porque tu é miserável. Oh, Jesus. Meus amados irmãos, o fim de tudo é o amor, não adianta. Sim. A lei, tudo se resume no amor. Glória então, ame, meu irmão, minha irmã, ame e libere o perdão. Esteja disposto a renunciar a favor do seu irmão, da sua irmã, seu familiar, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu vizinho, seja quem for, esteja disposto a perdoar, a relevar, né? A ajudar, a sustentar, a realmente ter o sentimento de amor uns para com os outros, porque dessa forma nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. Com certeza. Glória a Deus. Aleluia. Bom, meus irmãos, o nosso tempo voou agora. São 2h26. Nosso programa encerra às 2h30, às 14h30. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui. Nós tínhamos combinado com as irmãs mais um louvor, mas o nosso tempo não foi possível. Mas eu creio que nós todos fomos edificados, tanto pelo louvor, pela palavra de meditação que o Marcos trouxe, por este comentário sobre o perdão. Creio que alguns irmãos e irmãs certamente tiveram suas vidas edificadas. E essa é a intenção de todos os programas do Ministério da Restauração, né, irmão Norton? Trazer algo da parte de Deus, da sua palavra ali. Aleluia. Para que venha edificar as nossas vidas, né? Não só de você que está ouvindo, mas da gente que acaba estudando a respeito do tema e sempre é riquíssimo. Amém. Glória a Jesus. Sempre nós vamos ter a oportunidade de trazer coisas novas da parte de Deus para cada um. Então não deixe de acompanhar os programas da Juventude em Ação, não deixe de acompanhar os cultos e os programas do Ministério, dos outros demais departamentos. Esteja sempre conosco, adorando a Deus junto conosco e sendo abençoado e nos abençoando também com as suas orações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus então, meu irmão Norton? Pedir que o irmão Norton faça esta oração de agradecimento a Deus e pedindo que cada um possa, dentro do seu pensamento, entendimento, sentimento, dispor-se a perdoar e também assim ter uma vida abençoada de renúncia do seu ego, da sua vontade, em favor da vontade de Deus. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, trazendo e recebendo algo da Tua parte, Senhor, da Tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, pelos meus irmãos que se dispuseram a estar aqui para fazer esse trabalho, Senhor, que com certeza tem edificado muitas vidas, Senhor, através da internet. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a praticar o que nós ouvimos aqui hoje, o que nós entendemos aqui hoje, a respeito da Tua vontade, Senhor. Nos enche do Teu amor, Senhor. Blinda, Senhor, as nossas mentes contra as setas do diabo de acusação. Nos ajuda, Senhor, a exercermos o amor de Cristo com o nosso irmão, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que a Tua vontade venha se cumprir em todos os âmbitos da nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo e nos pedimos aqui, desejando que você esteja em paz, vivendo em oração, em união pelo vínculo dessa paz, através do amor e do perdão. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Norton. Obrigado. Amém, obrigado aos irmãos que cooperaram. Deus abençoe. Paz, Senhor. Modelos por 25
horas para atender você. Ou por meio da loja da Brace Restauração, que fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre. Ei, gostou de algum modelo? Então entre em contato conosco e reserve já o seu. Aceitamos todos os cartões. E caso você não mora em Porto Alegre e queira receber em sua casa, entre em contato com a Superintendência da Juventude e combinamos a entrega. Juventude Restauração, o nosso lema é Deus na frente!